Flamengo, a gente falou aqui, né, Christian, que retrospecto do Flamengo contra o Atlético na Arena da Baixada não é bom. Será que com a defesa um pouco desmanchada facilita um pouco? Qual é teu parecer sobre essa partida aí pela Copa do Brasil? Bom dia, bem-vindo à redação mais uma vez. Bom dia, Rodrigo. Um abraço para o Charles, um abraço para o Dapiev. Vou contar só uma historinha em cima do que o Charles contou do solo de prato, copo e taça de vinho. Um dirigente de Curitiba, aqui de um clube de Curitiba, quis montar para alguns jornalistas a escalação ideal e o esquema de jogo ideal do time numa mesa de jantar. Foi colocando, né, as peças, tinha um garfo, uma faca, um paliteiro, a pimenta, aquela coisa toda. E ele falou, olha, isso aqui não tem erro. Esse time aqui, ninguém segura. Aí um jornalista virou e apontou, mas fulano, esse time está com 12. Ele falou, então tira o Saleiro do time. Nós nunca descobrimos quem era o Saleiro na escalação, mas fica para a história essa passagem do futebol paranaense. Em relação à defesa do Atlético, Rodrigo, é uma defesa que tem mudanças, não conta mais com aquele referencial experiente, né? Sem o Paulo André aposentado, sem o Thiago Heleno suspenso, sem o seu jogador mais fulgurante, que é o Renan Lodge, que já tá treinando, inclusive, no Atlético de Madrid. Vai ter mudanças. O Márcio Azevedo, que até vai ser o mais experiente do time no setor defensivo, não é um jogador que se afirmou nessa segunda passagem pelo Atlético, diferente da primeira. E o Lucas Rauter é uma grande revelação. Jogou em todas as seleções de base, foi um dos destaques do Campeonato Paranaense, mas pega, é claro, um momento diferente na temporada, um jogo de maior relevância, mas espera-se, tanto que o Atlético fez força para que ele voltasse a campo, para formar dupla com o Léo Pereira, que ele se recuperasse a tempo, porque se confia muito nesse garoto para essa sequência de jogos importante pela Copa do Brasil. E é bom lembrar que, como já encerraram as inscrições, né, Rodrigo? O Atlético não vai poder mais trazer ninguém para a defesa, inclusive quem contratou, que foi o Pedro Henrique, do Corinthians, não pode jogar a Copa do Brasil, porque o Pedro Henrique já vestiu a camisa do Corinthians no torneio. Muito bem. Eu estava até com os números aqui, mas a gente vai pular essa parte e vai mostrar o volante Wellington falando sobre o retrospecto recente entre Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada. É bom lembrar que a única vitória do Fla no estádio do Atlético foi em agosto de 2011 pela Sul-Americana, gol do Ronaldinho Gaúcho. Tem o Wellington falando aí, né? Acredito que vai ser um grande jogo, né? Esses números, né? Claro que fica na história, mas a gente não olha o Flamengo como freguês de forma alguma. A gente prega sempre o respeito, né? Então a gente tem muito respeito, vamos respeitar eles, mas com certeza vamos querer ganhar o jogo, colocar o nosso ritmo de jogo em campo para conseguir o nosso objetivo, que é a vitória. O Christian, em 2011 foi a vitória, né? Em 2013, ano que o Flamengo ganhou aquela Copa do Brasil com o Jaime de Almeida, ou Jaime, para os cariocas como eu, no comando, o Flamengo empatou na Arena e foi ganhar no Rio. Foi isso, né? Olha, Marcelo! Foi na Vila Capanema o jogo. A Arena estava em obras para a Copa do Mundo. Tá aí o gol do Marcelo Cirino, que inclusive explodiu para o futebol brasileiro naquele período, acabou indo inclusive para o Flamengo, foi um golaço no início do jogo, mas logo depois o Amaral empatou a partida, a gente está vendo aí inclusive o gol do Flamengo. Duas pauladas nesse jogo de ida, depois o Flamengo ganhou no Maracanã. O retrospecto do Flamengo é de muitas dificuldades. O Flamengo chegou até alguns jogos, a gente já está vendo o jogo da volta em que o Hernani e o Luiz Antônio foram os destaques do jogo. Luiz Antônio, inclusive, que foi para os Emirados Árabes, Rodrigo, num time que o Nicão pode acabar indo. O Nicão tem uma proposta forte dos Emirados Árabes. O Atlético consegue ter esse domínio dentro de casa, que não é um domínio apenas sobre o Flamengo, mas sobre a maioria dos times do futebol brasileiro, pela forma de jogar. E essa forma, digamos assim, Rodrigo, vai ser extrapolada no jogo de hoje, porque o Thiago Nunes tende a colocar dois homens de alta velocidade pelos lados do campo. O Marcelo, que a gente acabou de fazer um gol dele em 2013, e o Rony, que é um dos destaques do time nessa temporada. Agora, Christian, é bom que se diga que esse número, esse retrospecto do Atlético bom contra a maioria dos times é pré-grama sintética, né? Há muito tempo já o Atlético é dominante em casa. Não adianta nem botar a culpa, porque lá também é mais difícil jogar, porque a grama é sintética, eles molham o campo, a bola corre mais. É muito anterior a isso, né?
Tem gente falando até que é muito frio, daí não dá para jogar, viu, Rodrigo? Mas a gente fez uma pesquisa nas últimas semanas, porque a arena reconstruída completou 20 anos, inclusive por isso que teve um amistoso com o Cerro Porteño, que foi o primeiro adversário do Atlético na nova arena, de 99 para cá, e o aproveitamento do Atlético é excepcional na Arena da Baixada nesses anos. E os 2 anos de melhor aproveitamento são os anos de 2001, quando o Atlético foi campeão brasileiro, e esse ano de 2018. Né? Um ano em que o gramado era natural e era um dos grandes problemas do estádio Joaquim Américo, o gramado. Foi, inclusive, a razão principal da mudança para o gramado sintético. E esse ano, que o Atlético está tendo uma campanha excepcional, só perdeu na Arena esse ano, no Campeonato Paranaense, com o time de aspirantes. O Dapi, o botafoguense é um torcedor supersticioso, normalmente, né? Você acredita nessa história de nhaca de estádio? Não vamos jogar lá que não dá para ganhar? Eu, por acaso, não sou supersticioso. Eu tenho um gato preto em casa. Assim, eu cruzo com ele cruza na minha frente várias vezes ao dia. Para anular já o negócio. Talvez explique muita coisa. Mas eu acho que não. Acho que tem uma coisa de o jogador ganhar moral. Tá o Wellington falando ali, não, a gente não olha para o retrospecto, a gente respeita o Flamengo do presente. Mas o sujeito vem com a série histórica na cabeça, dizendo assim, olha, historicamente isso funciona, essas freguesias acontecem. Acho que são coisas racionais, não são coisas da alçada do sobrenatural. Né? E é muito difícil, como o Christian falou, para qualquer time enfrentar o Atlético lá na Arena da Baixada, como era antes de ser Arena também. Era bem difícil, sempre foi. Tem isso, Charles. Vou tocar aqui, que aqui eu me sinto bem aqui. Eu tenho certeza que o show vai ser bom. Tem um astral bom aqui dentro. Difícil falar sobre superstição no futebol, na cultura brasileira. Por mais que a gente diga que não acredite, né? Mas as pessoas acabam influenciado às vezes. Tem o sobrenatural de Almeida, né? O personagem do Nelson Rodrigues. Exatamente. Então, eu acho que mais aspecto... A gente explica o aspecto psicológico através da superstição, que é o que Arthur está falando. Tem o retrospecto que o cara fica... Aqui ninguém ganha, é difícil. E já entra um pouco com essa cabeça em campo. Vou contar uma historinha breve do Louco Abreu. Quando ele é trazido pelo Botafogo, o Botafogo vinha de ser 3 vezes para o Flamengo. Sim. E aí todo mundo ia para ele, não, você vai nos tirar dessa situação desconfortável. A resposta dele era, é louco não estava cá. E todo mundo ele repetia isso, que o Botafogo só tinha sido visto que ele não estava. E aí ele ganha o título. Questão de autoestima, de moral, de confiança, acabou acontecendo. Muito bem. Christian, vamos mostrar o provável Atlético Paranaense para o jogo de hoje? Vamos ver aí a provável escalação do Atlético, Rodrigo. E é uma escalação que é um pouco diferente do time que a gente viu brilhar no primeiro semestre, com aquelas vitórias na Libertadores. O Santos no gol, Jonathan, a volta do Lucas Rauter com o Léo Pereira e o Márcio Azevedo. O Wellington e Bruno Guimarães, aí não muda muito desde a lesão do Camacho. E aí a mudança, Marcelo Ciríado de um lado, Rony do outro. Nicão centralizado e o Marco Ruben na frente. Essa formação, ela deixa muito claro que o Atlético quer botar pressão em cima do Flamengo, colocar o Flamengo nas cordas. 2 jogadores abertos pelos lados para botar pressão em cima do René e do Rafinha, que vai fazer a estreia dele hoje pelo Flamengo, com o Nicão no meio e ter uma transição com isso mais rápida. Obviamente, com o Lúcio Gonzalez em campo, e o Lúcio deve ficar no banco, o Atlético tem um jogo um pouco mais lento, mesmo quando o Lúcio está 100%, a gente sabe que o Lúcio hoje já não consegue jogar esse 100% do ritmo por muito tempo, ele joga geralmente 60 minutos por jogo. A opção do Thiago Nunes é colocar o Atlético com o pé direto, afundado no acelerador, desde o primeiro minuto do jogo, aproveitando o fator casa, aproveitando o fator torcida. Imagina-se aí que pelo menos 30 mil pessoas estejam hoje na Baixada, para colocar o Flamengo nas cordas e impedir que o Flamengo faça o seu jogo de qualidade, com uns 5 homens de meio para frente, de muita qualidade que tem, que o Jorge Jesus vai escalar na partida dessa noite. E aí você me deu o gancho, Christian, para falar justamente da estreia do Jesus em jogos oficiais e, obviamente, que a imprensa usou e abusou do nome do novo técnico do Flamengo. Vamos ao giro com os jornais aí, aqui no Redação. Atenção, a Siri está falando comigo. Cala a boca, Siri. Ó, a revolução de Jesus. Já começou, tá no jogo extra lá, que o Jesus está invadindo o título do jornal. No lance, uma nova era. Antes e depois de Jesus. Não é isso? Subentende-se. O meia hora, que é sempre brincalhão, vai que é tua, Jesus. Técnico estreia esta noite no comando do Flamengo contra o Furacão pela Copa do Brasil.
E aí o ataque, fé em Jesus. Tá aí, ó. Jesus vai ter muito trabalho. Fala, Cristiano. Tem mais um, ó. Repaginado. Flamengo coloca em prática a revolução de Jesus. Diga. Não, ontem eu fechei, inclusive, a página do Flamengo na Tribuna do Paraná, por conta da divisão dos editores. Eu não tive como não fazer, né? É seleção peruana e Jorge Jesus, o modo trocadilho tá ativado. Eu não tive dúvida, coloquei só Jesus salvo. Seleção peruana a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Inclusive de falar seleção peruana... Então, com Jesus tá tranquilo. Peru. Jesus, assim, tudo bem, pô. É um trocadilho eclesiástico, assim. E tem uma outra estreia associada a isso que pra gente é interessante, que são as coletivas pós-jogo do Jesus. Verdade. São famosas em Portugal, são momentos de diversão, instrução, iluminação, vale a pena. Teremos muito atenção. assunto aqui, né? São tipo o sermão da montanha. A palavra de Jesus. Dá mais pra preleção, né? Sermão da partida, sermão do campo, temos vários. Sermão do vestiário, hein, Christian? Vai ser uma farra pra imprensa aí com Jesus estreando. Quem diria? Quem diria, Rodrigo, que dessa vez, oficialmente, depois do jogo, vamos ter a palavra de Jesus. Sensacional. Vamos ver a provável escalação do Flamengo para a partida de hoje. Já mostramos o campinho do Atlético Paranaense. Ah lá. Diego Alves, a estreia do Rafinha, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René. O Trauco entrou na seleção da Conmebol, mas o Flamengo continua no banco. Cuejar, Diego, Vitinho e Arrasca, Gabigol e Bruno Henrique na frente. Vocês acham que no momento é que o Flamengo tem de melhor mesmo para levar a campo? Gostam dessa escalação sem o Everton Ribeiro, lembrando? Eu acho os melhores times do Brasil, certamente. O Everton Ribeiro está machucado, né? Isso. Não pode participar. Está muito bem escalado o time, assim. E acho que a estreia do Jesus, a gente está, claro, fazendo essas brincadeiras com o nome, com todo respeito, né? Mas faz parte, né? Faz parte, é inevitável. Na Inglaterra fazem com o Gabriel Jesus o tempo inteiro. É isso. Faz parte, né? Mas é uma das grandes contratações do futebol brasileiro dos últimos anos, né? Esse treinador, né? Jesus. Entendeu? Até pelo salário que ele vai ganhar no Flamengo, eu diria, né? Como grande contratação, além da pessoa em si, pelo salário que ele vai ganhar lá. Então, assim, os holofotes estarão voltados para o Jesus hoje, né? E para esse timaço do Flamengo. Jesus estará iluminado, então. Agora vai pegar um adversário dificílimo, como a gente está falando. O campinho do Atlético também é motivado com, provavelmente, o Christian deve saber, deve estar esgotado já. Se não esgotou, vai esgotar, certamente. Ninguém vai perder esse jogo em Curitiba. É um jogo dificílimo para o Flamengo. Assim, eu também prefiro o Trauco do que o René, mas eu entendo que o Trauco defende pior do que o René, e com a pressão que o Atlético vai colocar e com o time muito ofensivo do Flamengo, um lateral melhor na defesa faça sentido, mas individualmente o Trauco é superior. O Trauco é bom como ala, né? Sem tanto compromisso de voltar, porque ele atacando é melhor do que defendendo, como você falou, né? Uhum. Você tem noção, Christian, do como é que estão os ingressos para hoje, como o Gavan levantou a bola aqui? O Atlético não divulgou parcial, Rodrigo, mas a expectativa é de pelo menos 30 mil torcedores hoje na Arena da Baixada. O Atlético e o torcedor do Atlético está muito ligado em Libertadores. Sabe da importância da Copa do Brasil? O Thiago Nunes, inclusive, disse durante a intertemporada que a Copa do Brasil é um campeonato que o Atlético vê com muito carinho. Mas, quando se fala em lotação máxima, inclusive até de recorde de público, fala-se do jogo do dia 24 na Arena contra o Boca Juniors. Mas a expectativa é de um grande público, 30 mil pessoas, para fazer barulho contra o Flamengo hoje na Baixada. E um detalhe, em cima de toda essa repercussão que o Charles falou, Rodrigo, ontem 2 jornalistas portugueses já acompanharam o treino do Atlético, para você imaginar o tamanho da relevância desse jogo também na imprensa portuguesa. É incrível, né? Isso aí está gerando uma comoção aqui e lá, né? E ajudaria naquilo que a gente falava há pouco, de o futebol brasileiro de clubes ganhar uma dimensão mundial compatível com a qualidade dele, né? Jesus, Sampaoli, quando você traz um sujeito de fora, como foi o Seedorf anos atrás, naquela Copa do Brasil que o Flamengo ganha, elimina o Botafogo na semifinal, o Botafogo do Seedorf, né? Você traz esses caras, ou traz jogadores brasileiros de volta, ainda que talvez mais para o final da carreira, você gera interesse. De onde esse cara está indo jogar? Não é um luxo a gente ter ao mesmo tempo o Sampaoli e o Jesus no futebol brasileiro, né? Certamente.
Porque são análises muito diferentes, assim, as pessoas, assim, eu sempre gosto de saber, assim, de prestar atenção na análise das pessoas que vêm trabalhar no Brasil. E o mesmo ocorre quando a gente sai para trabalhar fora. Então, Claro. tem, por exemplo, uma frase recente do São Paulo que me marcou bastante. Ele disse algo mais ou menos assim. É interessante o Brasil, né? Quando o zagueiro recua a bola, ele é vaiado. E quando ele chuta a bola fora do estádio, ele é aplaudido. Ele estava falando sobre estratégias, né? Coisas estranhas que a gente já acostumou, já normalizou, e vem um técnico trabalhar aqui e fala, mas que coisa estranha, porque recuar é um problema e jogar a bola para a lateral é sinônimo de... E mais ainda que na expectativa do estrangeiro, o nível do zagueiro brasileiro é o sujeito que sai com a bola. Esse é o patamar do zagueiro brasileiro na cabeça do europeu. Sim. E aí causa estranheza quando chuta. A reação da torcida. Então, acho que a expectativa, é natural que a gente tenha expectativa com o Jorge. Eu não me lembro de outro treinador português que tenha trabalhado por aqui. Brevemente no Cruzeiro, aquele técnico da seleção... Bento, né? Bento. Paulo Bento. Paulo Bento, isso. Paulo Bento. Paulo Bento. Mas foi breve, não foi? Brevemente Foi breve. no Foi Cruzeiro. breve. Né? Então, O próprio Atlético teve o Mataus, né? Sim. Não foi? o Mataus fez uma passagem por Curitiba. Foi um relâmpago, né? Veio comer um pouco de comida brasileira e voltou para a Alemanha. Né? Uma história muito estranha essa, mas enfim. Ele esteve em Curitiba, digamos assim, ele foi tão... ele foi mais notícia fora de campo do que dentro de campo. O Atlético, inclusive, foi eliminado em quarta de final de Campeonato Paranaense pela extinta equipe da ADAP de Campo Mourão. E depois que ele passou o carnaval na Marquês de Sapucaí, num camarote da Marquês de Sapucaí, dias depois ele acabou sendo demitido. Mas o Atlético também teve o Juan Ramon Carrasco, logo depois do Matheus, também teve o Miguel Ángel Portugal, isso já mais recentemente naquele time que tinha o Adriano Imperador, que jogou a Libertadores em 2014. E, Christian, o Seedorf também teve uma conversa como treinador com o Atlético Paranaense, não teve? Acho que ele chegou a vir ao Brasil e teve aí em Curitiba. Teve sim, da Pieve. Foi no início da temporada passada. Houve uma possibilidade real do Seedorf assumir o Atlético, mas aí houve uma falta, um erro de comunicação, digamos assim, para não dizer uma coisa um pouco mais clara, entre os representantes do Seedorf e a diretoria do Atlético. E acabou que o Atlético não fechou com o Seedorf e dias depois tirou o Fernando Diniz do Guarani. E aí começou toda essa história do Fernando Diniz montar o Atlético e depois o Thiago Nunes assumir, dar a sua cara para o Atlético e levar o Atlético ao título da Copa Sul-Americana. Tá certo. Christian, obrigado pela participação.